sociais. O ser humano é uma unidade tridimensional. Sendo imagem e semelhança de Deus, nós temos as marcas do Criador. Nós somos corpo, nós somos mente, nós somos espírito. E nós podemos, por inúmeras situações, adoecer do nosso corpo. Não cabe a mim aqui descrever todas estas situações. Existe um CID, que não é o senador, Código Internacional de Doença, que classifica todos estes problemas de ordem corporal. O ser humano pode adoecer da sua mente, e há uma série de situações em que nós percebemos pessoas doentes de suas faculdades mentais. Mas o ser humano pode adoecer também dos seus relacionamentos. E quando Sigmund Freud escreveu o livro O Mal-Estar da Civilização, ele diz que a doença mais universal de toda a história humana é a doença dos relacionamentos. Pense na sua vida. Quem tem pai está doente do relacionamento com o pai. Quem tem filho está doente do relacionamento do filho. Quem tem esposa ou esposo estão doentes deste relacionamento. Quem tem patrão, quem tem trabalho, quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, quem tem posição social, os nossos relacionamentos se tornaram para nós fontes de mal-estar. E entre estes relacionamentos doentios, é claro que Jesus fala do relacionamento entre marido e mulher. E assim o fez porque foi provocado. Não há dúvida nenhuma. É impossível a gente duvidar, a não ser que esteja um pouco doente das faculdades mentais, que o ideal da vida humana é encontrar alguém com quem nós possamos contar o tempo todo e que possam contar conosco o tempo todo, e quanto mais cedo encontrarmos e pela vida fora, melhor. Esse é o grande ideal. Por isso, o povo de Israel sempre defendeu o matrimônio como um grande sonho, como um grande ideal e como uma grande possibilidade que as pessoas poderiam se encontrar já na juventude e poderiam se comprometer umas com as outras e com elas contar e ser contado por elas até o fim da vida. Porém, a igreja e toda instituição de poder, exército, polícia, igreja hierárquica, toda hierarquia parte do princípio de que um ser humano é mais do que o outro, o que não é verdadeiro. E toda instituição de poder gasta muita tinta, muito papel, muito tempo, muito pensamento para amarrar os outros nas suas fragilidades. E o que a igreja gastou de papel, de pensamento, de caneta, escrevendo sobre a questão do adultério, é imenso.
E o peso que criou nas consciências humanas foi ainda maior. É muito fácil a gente ter os pensamentos que os outros tiveram. Difícil é a gente pensar. Um grande pensador escreveu assim: eu penso uma vez por semana e sou riquíssimo. Imagine se eu pensasse todo dia. O que as pessoas chamam eu penso, na realidade, elas simplesmente repetem e repetem e repetem os pensamentos que alguém nelas colocou. Adulterar significa alterar, falsificar e contar com o engano do outro. No momento que eu altero a minha assinatura e o outro acredita, eu adulterei. No momento que eu digo sim e o outro acreditou em mim e eu digo não, eu realizei não, eu adulterei. Adulterar significa falsificar. Falsificar a relação, falsificar a palavra, falsificar o comportamento, falsificar as atitudes, falsificar um ambiente. Mas para que haja falsidade, é preciso que o outro acredite. Portanto, a rigor, uma pessoa que se casa e se separa, e que não está enganando mais a ninguém, porque todos sabem que está numa segunda união, a rigor não está adulterando. Porque não está falsificando nada. Porque não está dizendo que é o que não é. Pode até ser um carro de segunda, mas é um carro e é seu. Pode até que você seja uma moto de segunda, mas ela é sua. Uma coisa é eu estar comprometido com alguém e eu falsificar este compromisso propositadamente, isto é adultério. Mas quando eu desfaço esse compromisso e eu já não estou enganando a ninguém, a rigor não é adultério. E olha que eu estou falando sendo gravado, bispo pode ver, cardeal pode ver. Mas quem disse que bispo pensa também? Não apenas repete os pensamentos dos outros? Quem disse que cardeal se dá o trabalho de pensar, não apenas repete o pensamento dos outros? E a igreja montou como que uma muralha contra aquelas pessoas, não que se separaram, porque a igreja, a rigor, na prática, nunca foi contra o divórcio. Porque se uma mulher se separa do seu marido, ela pode comungar, ela pode confessar, ela pode ser ministra da Eucaristia, ele pode comungar, ele pode confessar, ele pode ser ministro da Eucaristia. Mas ele já quebrou o vínculo. Ele já quebrou a promessa. Ele já quebrou o compromisso. Está adulterando? Não, porque não está enganando. Ele apenas quebrou o vínculo. E com estes, a igreja nunca teve problemas. Agora a igreja sempre teve problemas com aquele que não aceitou morrer antes do tempo. Com aquele que diz, eu não acertei da primeira vez, mas eu vou tentar uma segunda. E se eu não acertar da segunda, eu vou tentar uma terceira. E se eu não acertar da terceira, doida quem quer tentar a quarta. Mas tem quem queira. E isto, a rigor, não é adultério.
é incapacidade de convivência, porque leva para a segunda união, terceira ou quarta, os mesmos vícios que geraram a quebra da primeira. Os mesmos vícios que geraram a quebra da primeira. Mas a igreja hoje, obrigada pela realidade, ela tem que repensar. E eu me dou o trabalho de começar a pensar, porque tenho visto em várias paróquias sermões e atitudes de que quem está numa segunda união não pode comungar. Eu aprendi na teologia que se a pessoa sabe o que está fazendo e ela entra na fila da comunhão, não tem ministro nenhum que possa impedi-lo de comungar. E os princípios estão acima das leis. E a vida está acima dos princípios. E Deus está acima de tudo. Quando Jesus, diante de uma mulher que ela estava cometendo adultério, porque enquanto o marido dela estava dormindo, ela estava nos braços de outro. E nisto ela estava adulterando a sua relação, porque dizia estar com A e estava com B. Jesus não mandou voltar para o marido dela. Se alguém encontrar isso no Evangelho, eu deixo de ser padre hoje. O que Jesus disse, vai em paz e não peques mais. Se você não quiser seu marido, dê férias e vá procurar outro. Que aí você não está adulterando. Se ele não deu conta do recado, deixe para lá. Deixe para lá. Foi isso que Jesus disse. Foi isso que Jesus ensinou. Mas, se nós damos liberdade às pessoas, nós precisamos conquistá-las pelo amor, coisa que nós temos muito pouco. Se nós damos liberdade às pessoas, nós precisamos conquistá-las pela inteligência e pela capacidade, coisas que muitos poucos desejam desenvolver. Por isso é melhor repetir um pensamento fixo por muito tempo e assim dominar o maior número de pessoas. Graças a Deus, chegou um Papa do fim do mundo, como ele disse, do sul, quase da Patagônia, da Argentina, e vai dizer: a confissão e a comunhão não é prato, privilégio de alguns, mas é um remédio que se oferece a todos os pecadores. E eu gostaria de, numa concelebração, onde existem vários ministros, onde estão toda a hierarquia de qualquer igreja, encontrar ali um que não tenha pecado. Portanto, se todos são pecadores e se todos são necessitados da misericórdia de Deus, toda esta parafernália não é nada mais e nada menos de que busca pelo poder e não pelo céu. Renunciemos o poder quando ele nos atrapalha o céu. Renunciemos à burrice, porque Deus nos chama para o conhecimento libertador, a capacidade de perceber. Renunciemos tudo isso, porque só Jesus é a nossa força. E quem peca muito ou pouco, só tem uma saída: buscar nele o perdão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.